Era uma noite de tempestade quando finalmente cheguei à casa. A chuva castigava o carro e o relâmpago iluminava os contornos sombrios da construção. Parecia esperar por mim, como se soubesse que eu estava prestes a cruzar seu limiar. A casa, erguida há décadas, parecia cansada do tempo e dos segredos que guardava. As janelas, muitas das quais estavam quebradas ou cobertas de poeira, pareciam olhos vazios observando cada movimento meu. Quando estacionei, hesitei por um momento, observando a estrutura diante de mim. Senti um arrepio subir pela espinha, como se a própria atmosfera ao redor da casa estivesse carregada de uma energia pesada e opressiva. Peguei minhas malas e caminhei em direção à porta, sentindo a água fria da chuva escorrer pelo meu rosto e me encharcar até os ossos. Ao empurrar a porta, um som agudo e rouco ecoou, quase como um gemido. A madeira inchada se arrastava no chão, e o cheiro de mofo e umidade encheu minhas narinas. A escuridão do interior da casa era perturbadora, mas não tanto quanto o silêncio absoluto que a acompanhava. Acendi a lanterna e a luz vacilante revelou paredes cobertas de papel de parede desbotado e descascado, expondo tijolo frio e úmido por trás. Atravessei o corredor principal, observando cada detalhe. Os móveis antigos estavam cobertos por lençóis brancos, dando-lhes aparência de espectros imóveis. O silêncio foi quebrado apenas pelo som ocasional das gotas de chuva que escorriam pelo telhado e caíam em poças no chão. Subi as escadas com passos hesitantes, cada degrau rangendo sob o peso dos anos. No andar de cima, encontrei o quarto principal, onde decidi deixar minhas malas. Era um espaço espaçoso, mas vazio de qualquer sinal de vida. O papel de parede florido estava desbotado e havia manchas de umidade nas esquinas. A cama de ferro fundido era robusta, mas a colchão parecia gasto e desconfortável. A janela do quarto proporcionava uma vista da estrada deserta que eu acabara de percorrer, agora transformada em um rio lamacento pela chuva torrencial. Enquanto eu desfazia minhas malas, um sussurro baixo e quase imperceptível pareceu preencher o ar. Parei e olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. Culpei minha mente cansada e atribuí o som ao vento, que soprava com força contra as paredes da casa. Depois de me instalar, decidi explorar mais um pouco. A sala de estar, com sua lareira antiga e sofás cobertos de lençóis, emanava uma sensação de nostalgia e abandono. Toquei a superfície empoeirada do piano de cauda, e uma melodia desafinada ecoou pela sala, aumentando minha sensação de desconforto. Finalmente, encontrei um pequeno escritório, repleto de livros antigos e papéis espalhados. Uma mesa de carvalho escuro estava no centro, e nela repousava um candelabro que parecia ter sido usado recentemente. A cera derretida formava estranhas figuras ao longo da borda, e um diário desgastado estava aberto, suas páginas preenchidas com caligrafia apressada e ilegível. Sentei-me na cadeira em frente à mesa, sentindo uma estranha conexão com o lugar. A curiosidade me levou a pegar o diário e começar a ler. As palavras, embora difíceis de decifrar, pareciam contar uma história de desespero e loucura. Mas antes que pudesse me aprofundar mais, um som distinto de passos vindo do andar de cima interrompeu minha concentração. Levantei-me, o coração batendo acelerado, e me dirigi à escada. Subi cautelosamente, cada som amplificado pela quietude da casa. Cheguei ao corredor e, de repente, as luzes se apagaram. Fiquei parado na escuridão, sentindo a presença de algo ou alguém me observando. Os sussurros, agora mais altos e claros, enchiam o ar ao meu redor. Naquele momento, percebi que não estava sozinho. A casa dos sussurros havia me dado boas-vindas de maneira perturbadora, e eu sabia, no fundo do meu ser, que cruzar seu limiar havia sido o primeiro passo em um caminho sem retorno. Depois de uma chegada perturbadora e de uma noite inquieta, os dias seguintes foram igualmente desconcertantes. A casa, que parecia adormecida, começou a revelar seus segredos obscuros aos poucos. Durante o dia, explorava os cômodos abandonados e tentava entender a história daquele lugar sinistro. À noite, no entanto, algo inquietante acontecia. Nas primeiras noites, o silêncio era apenas quebrado pelo som ocasional de tábuas rangendo e do vento sibilando pelas frestas das janelas. Mas, logo, esse silêncio deu lugar a sussurros. No começo, pensei que era minha imaginação.
Após todas as horas passadas na solidão da casa, era natural que minha mente começasse a pregar peças. Mas os sussurros eram reais. Eles vinham das paredes, ecoavam pelos corredores escuros e frios. A primeira vez que ouvi o sussurro, estava deitado na cama, tentando dormir. Uma voz baixa e distante parecia murmurar algo. Levantei-me rapidamente, o coração disparado, e vasculhei o quarto, mas não havia ninguém ali. Decidi ignorar e culpar o vento mais uma vez. Contudo, na noite seguinte, os sussurros estavam de volta, mais altos e mais claros. Era como se a casa tentasse se comunicar comigo, como se tivesse segredos para revelar. Determinada a entender o que estava acontecendo, comecei a prestar mais atenção aos sussurros. Eles eram incompreensíveis, uma mistura de palavras desconexas e sons que me deixavam com uma sensação de desconforto profundo. Enquanto explorava a casa durante o dia, tentava encontrar a origem dos sussurros à noite. Eles pareciam mover-se de cômodo em cômodo, nunca permanecendo no mesmo lugar por muito tempo. Certa noite, decidi seguir os sussurros até a fonte. Peguei a lanterna e caminhei cautelosamente pelos corredores escuros. Quanto mais me aproximava, mais claros e distintos se tornavam. Os sussurros me conduziram até um quarto pequeno no andar superior, um cômodo que eu ainda não havia explorado. Empurrei a porta, que se abriu com um ranger alto e perturbador. A luz da lanterna revelou um quarto de criança, decorado com móveis antigos e brinquedos esquecidos. Os sussurros enchiam o espaço, girando ao meu redor. Vasculhei o quarto, procurando alguma pista. Encontrei um ursinho de pelúcia velho em um canto, seus olhos de botão parecendo observar cada movimento meu. Mas foi ao mover a cama que descobri algo terrível. Debaixo da cama, escondido entre tábuas soltas, havia um antigo gravador. O aparelho estava empoeirado e coberto de teias de aranha, mas parecia intacto. Peguei o gravador e, com mãos trêmulas, apertei o botão de play. A fita começou a girar, e os sussurros encheram o quarto novamente, desta vez mais altos e claros. Era a voz de uma criança, chorando e implorando por ajuda, misturada com uma voz adulta, fria e ameaçadora. O horror tomou conta de mim enquanto ouvia a gravação. Aquela casa não era apenas um lugar abandonado, mas um palco de eventos sombrios e terríveis. Senti um aperto no peito ao pensar nas crianças que haviam vivido ali, aprisionadas pelo medo e pela dor. A casa dos sussurros revelava sua verdadeira natureza, e eu estava imerso em seu pesadelo. Desliguei o gravador e guardei-o em minha bolsa. Sabia que precisava descobrir mais sobre o que havia acontecido ali, mas, ao mesmo tempo, sentia um medo crescente. Os sussurros não eram apenas ecos do passado, mas uma presença viva e atormentada que ainda habitava a casa. Cada noite trazia novos sussurros, novas revelações, e minha sanidade começava a desmoronar diante dos horrores que descobria. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Os sussurros se tornaram gritos e lamentos. Sentia-me observado, vigiado por olhos invisíveis. A casa, outrora apenas uma construção abandonada, agora parecia ter vida própria, alimentando-se do meu medo e desespero. E, enquanto os sussurros preenchiam o ar ao meu redor, compreendi que havia cruzado um limite, um ponto sem retorno. A casa dos sussurros havia me aprisionado em seus pesadelos, e cada passo me levava mais fundo em seu abismo de horror. A busca por respostas sobre os sussurros e os eventos perturbadores que atormentavam a casa me levou a explorar cada canto e recanto daquela construção sombria. Durante o dia, vasculhava os cômodos, abrindo gavetas e armários, em busca de qualquer pista que pudesse lançar luz sobre o passado do lugar. À medida que a noite caía, os sussurros se intensificavam, trazendo consigo uma sensação de urgência e desespero. Uma tarde, enquanto explorava o porão da casa, encontrei uma porta trancada. A fechadura estava enferrujada, mas, com algum esforço, consegui abrir. A porta rangeu ao se abrir, revelando um pequeno aposento escuro e úmido. A lanterna iluminou as paredes de pedra, cobertas de musgo, e o chão de terra batida. No centro do quarto, uma velha mesa de madeira sustentava uma pilha de livros empoeirados e papéis amarelados. Ao me aproximar, meus olhos se fixaram em um diário antigo, encadernado em couro desgastado.
Peguei o diário com cuidado, sentindo a textura áspera e fria. As páginas amareladas estavam cheias de uma caligrafia apressada e irregular. Comecei a ler, e a história que se desenrolava diante de meus olhos era ainda mais macabra do que eu poderia imaginar. O diário pertencia à antiga proprietária da casa, uma mulher chamada Eleonora. Nas páginas, ela descrevia sua obsessão pelo ocultismo e pela busca de conhecimento proibido. Relatava rituais obscuros e macabros realizados na casa, envolvendo sacrifícios e invocações de espíritos. A cada página virada, sentia um frio crescente na espinha, como se as palavras do diário ecoassem pelos corredores da casa, trazidas pelos sussurros que agora pareciam mais presentes do que nunca. Um dos relatos mais perturbadores descrevia um ritual específico, realizado na esperança de alcançar a vida eterna. Eleonora detalhava como aprisionou as almas de suas vítimas dentro das paredes da casa, condenando-as a uma eternidade de tormento. Os sussurros eram, na verdade, as vozes dessas almas perdidas, clamando por libertação. Compreendi, então, que a casa dos sussurros era um verdadeiro mausoléu de sofrimento e dor. Decidido a interromper essa maldição, comecei a procurar uma maneira de desfazer os rituais. O diário continha informações sobre contra-rituais, mas as instruções eram vagas e confusas. Sabia que qualquer tentativa de reverter os feitiços seria arriscada, mas não via outra alternativa. A cada página lida, sentia a pressão das almas aprisionadas, como se estivessem me implorando para que as libertasse. Naquela noite, enquanto me preparava para realizar o contra-ritual, os sussurros se transformaram em gritos desesperados. As paredes da casa pareciam pulsar com uma energia sombria e opressiva. Segui as instruções do diário, traçando símbolos no chão e acendendo velas ao redor de um círculo de sal. Recitei as palavras antigas, sentindo a tensão aumentar a cada sílaba pronunciada. Quando cheguei ao clímax do ritual, uma força invisível pareceu envolver a casa. Os gritos das almas aprisionadas atingiram um crescendo, reverberando pelo meu corpo e mente. A casa inteira tremia, como se estivesse viva e lutando para manter seu domínio sombrio. Sentia que algo estava prestes a acontecer, algo terrível e irrevogável. De repente, um clarão de luz intensa preencheu o aposento, cegando-me momentaneamente. Quando a luz desapareceu, o silêncio tomou conta da casa. A sensação de opressão havia desaparecido, substituída por uma calma inquietante. Olhei ao redor, esperando que algo terrível emergisse das sombras, mas tudo permaneceu quieto. Com um misto de alívio e temor, percebi que havia interrompido os rituais de Eleonora. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a paz era temporária. A casa dos sussurros ainda guardava muitos segredos, e as almas que havia libertado podiam não ser as únicas aprisionadas ali. Cada passo que dava dentro daquela construção sombria me aproximava mais de seu núcleo sombrio e aterrorizante, e eu não tinha escolha a não ser continuar minha busca por respostas, mesmo que isso significasse enfrentar horrores inimagináveis. Determinada a interromper os rituais macabros e a libertar as almas aprisionadas na casa dos sussurros, preparei-me para realizar o contra-ritual. Seguindo as instruções fragmentadas do diário de Eleonora, montei um altar improvisado no porão, usando velas, sal e símbolos desenhados no chão. A atmosfera ao meu redor era densa e opressiva, como se a própria casa estivesse tentando me impedir. Naquela noite, enquanto recitava as palavras antigas do contra-ritual, senti uma energia intensa pulsar ao meu redor. Os sussurros, que antes eram apenas murmúrios, transformaram-se em gritos ensurdecedores. Pareciam reclamar de dor e raiva, ecoando pelas paredes da casa. A luz das velas tremulava, lançando sombras sinistras que dançavam pelo cômodo. Quando completei o último verso do contra-ritual, um silêncio pesado tomou conta do lugar. A sensação de opressão aliviou-se momentaneamente, e pensei ter obtido sucesso. No entanto, a calma era apenas uma ilusão passageira. De repente, uma força invisível me jogou ao chão, e o mundo ao meu redor começou a distorcer. As paredes pareciam se fechar sobre mim, e um vento gélido soprava com uma fúria sobrenatural. A casa toda tremia, como se estivesse viva e se contorcendo de raiva. As almas aprisionadas haviam despertado, e seus gritos agora ressoavam em uníssono, criando uma cacofonia de desespero. Tentei me levantar, mas uma pressão esmagadora me mantinha preso ao chão.
Foi então que percebi a extensão do meu erro. Ao tentar reverter os rituais, eu havia, inadvertidamente, fortalecido a conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A Casa dos Sussurros não era apenas um mausoléu, mas um portal para outra dimensão, um caminho sem retorno. E eu havia aberto esse portal, sem saber das consequências catastróficas. Com um esforço tremendo, consegui me levantar e corri em direção à escada, tentando escapar do porão. Mas a casa parecia distorcida, os corredores infinitamente longos e as portas se fechando antes que eu pudesse alcançá-las. Os gritos das almas aprisionadas se intensificavam, e a sensação de desespero crescia a cada passo que eu dava. Finalmente, cheguei ao andar superior, mas a visão que me esperava era aterrorizante. A casa estava em completa desordem, com móveis revirados e objetos quebrados. As janelas estavam seladas por uma força invisível, e a escuridão envolvia tudo. A sensação de estar preso em um pesadelo era palpável, e compreendi que escapar seria impossível. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi uma voz distinta, diferente dos sussurros. Era a voz de Eleonora, ecoando pelos corredores, acusando-me de ter profanado seu santuário. As paredes pulsavam com uma energia maligna, e sombras deformadas pareciam se mover no canto dos meus olhos. Sentia que estava sendo observado, perseguido por algo invisível e aterrorizante. Em um ato de desespero, decidi retornar ao porão, na esperança de encontrar alguma forma de reverter o que havia feito. Os gritos e lamentos me seguiam, ecoando em minha mente e corroendo minha sanidade. Cada passo era uma luta contra o medo crescente e a sensação de inevitabilidade. No porão, encontrei o diário de Eleonora aberto em uma página que não havia notado antes. A caligrafia era diferente, mais apressada e desesperada. As palavras descreviam o ritual final, um sacrifício necessário para selar o portal e libertar as almas aprisionadas. Compreendi que o preço a ser pago era a minha própria vida. Com o coração pesado e a mente tomada pelo medo, comecei a preparar o ritual final. Sabia que aquela era a única maneira de interromper o pesadelo e libertar as almas atormentadas. Enquanto traçava os símbolos no chão e recitava as palavras antigas, sentia minha energia vital sendo drenada. A casa parecia vibrar com uma intensidade sobrenatural, e os gritos das almas se transformaram em um coro de esperança e libertação. Quando completei o último verso, uma luz intensa preencheu o porão, e a sensação de opressão desapareceu. Caí de joelhos, exausto e enfraquecido. A luz crescia em intensidade, até que tudo se tornou um branco ofuscante. Sentia-me flutuar, como se estivesse sendo carregado para além deste mundo. Naquele momento, compreendi que havia cumprido meu objetivo. A Casa dos Sussurros finalmente se acalmara, e as almas aprisionadas estavam livres. Mas meu sacrifício significava que nunca mais voltaria ao mundo dos vivos. Tornará-me apenas mais uma voz entre sussurros, alertando qualquer visitante incauto sobre o caminho sem retorno que aquela casa representa. Quando a luz intensa que encheu o porão começou a se dissipar, senti meu corpo flutuar em uma névoa branca e fria. A sensação de estar entre dois mundos, suspenso em uma realidade onde o tempo e o espaço não faziam sentido, era ao mesmo tempo tranquilizadora e assustadora. Minhas forças estavam se esvaindo, e percebi que minha vida estava chegando ao fim. No entanto, uma paz inexplicável me envolvia, como se as almas que eu havia libertado me estivessem guiando para um destino final. Meus pensamentos começaram a ficar nebulosos, mas uma última visão se formou diante de meus olhos. Vi a Casa dos Sussurros, não mais uma estrutura em ruínas, mas uma mansão imponente, cheia de vida. As vozes das almas antes aprisionadas agora eram risos e conversas alegres. Parecia que a casa havia sido restaurada à sua antiga glória, antes de Eleonora corrompê-la com seus rituais sombrios. As almas, agora libertas, dançavam e celebravam, agradecendo-me silenciosamente por ter interrompido seu tormento eterno. No entanto, essa visão de paz foi interrompida por uma voz sussurrante que se destacou das demais. Era Eleonora, ainda presa na casa, sua alma sombria e vingativa. Ela apareceu diante de mim, uma figura espectral envolta em sombras. Sua raiva era palpável, e seus olhos brilhavam com um ódio que parecia atravessar minha própria essência. "Você acha que pode escapar?" Ela sussurrou,
sua voz ecoando como um murmúrio gelado. Esta casa sempre terá um preço, e você pagará por sua insolência. Senti um aperto no peito, como se uma mão invisível estivesse esmagando meu coração. A dor era insuportável, mas, mesmo assim, consegui encontrar forças para enfrentar Eleonora. As almas estão livres, Eleonora, respondi com dificuldade. Elas não estão mais sob seu domínio. Ela riu, um som frio e cortante que reverberou pelo espaço etéreo ao nosso redor. Pode ter libertado algumas, mas outras ainda estão presas, e sempre estarão. A casa dos sussurros nunca descansará, e você agora faz parte dela. Com um último esforço, reuni todas as minhas forças e invoquei uma última prece, um pedido de proteção para as almas restantes. Uma luz dourada brilhou ao meu redor, e Eleonora recuou, sua forma espectral sendo consumida pela luz. Senti uma presença calorosa e reconfortante, como se as almas libertas estivessem me ajudando em meus momentos finais. Gradualmente, a névoa branca começou a se dissipar, e a luz dourada me envolveu completamente. Senti uma paz profunda enquanto meu corpo físico se desintegrava, e minha consciência se fundia com a luz. Sabia que minha jornada estava chegando ao fim, mas minha alma encontrava finalmente descanso e redenção. Em algum lugar, muito além deste mundo, meu sacrifício não foi em vão. A Casa dos Sussurros, agora purificada, permanecia como um símbolo da luta eterna entre o bem e o mal. As almas libertas vagavam livres, e os sussurros se tornaram memórias distantes. Mas, apesar disso, qualquer um que ousasse cruzar aquele limiar, seria avisado dos horrores que haviam sido enfrentados e superados. Meu espírito, agora em paz, tornará-se guardião daquele lugar, um aviso para os incautos e um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, sempre há uma chance de redenção. E assim, enquanto a Casa dos Sussurros se erguia silenciosa e imponente, minha voz unia-se ao coro de memórias, sussurrando histórias de coragem, sacrifício e esperança eterna.